Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, fala neste momento, 11 horas e 2 minutos. Vamos ouvi-lo. As versões que estão saindo não são as que, na realidade, acontecem dentro do Congresso Nacional. Em primeiro lugar, há um entendimento da unanimidade dos líderes da Câmara dos Deputados, não do seu presidente, mas de uma unanimidade quase que absoluta. Um membro destoou com relação a uma parte do encaminhamento, mas num contexto do líder do PSOL, líder do PL, todos entenderam que a Câmara não tem como abrir mão das suas prerrogativas constitucionais, assim como o Senado entende que, com o fim da pandemia, existe sim uma decisão, um artigo da Constituição que fala da Comissão Mista de Medidas Provisórias. Uma coisa é realidade, outra coisa é a prática. Nós tivemos a pandemia com todos os seus efeitos negativos e a pandemia trouxe algumas mudanças regimentais para as duas casas que não tem como nós retroagirmos. Uma delas, a votação dos parlamentares por meio do sistema Infoleg. As votações nominais hoje, os deputados dão presença no plenário, fisicamente, e votam pelo telefone. Uma votação que demorava 1h10, 1h30, hoje ela acontece em 15 minutos. Não há como retroagir. Um parlamentar hoje, em missão oficial, se quiser, ele pode participar de votações no Congresso Nacional. É um avanço. Um outro avanço que ficou bastante claro, e é inverídico quando alguns jornalistas dizem que o Arthur Lira está criando a primeira crise institucional no país. Não é verdade. O que existe na prática é que havia um entendimento bastante claro na época da pandemia, que a Câmara esperava que o bom senso prevalecesse, de permanência de um sistema rigoroso e respeitoso, equilibrado na condução e na votação das medidas provisórias, que eram de um prazo de 90 dias para que a Câmara se debruçasse e um prazo de 30 dias para que o Senado se debruçasse. Eu desafio o Senado a mostrar que a gente entregou sempre à beira das votações. Pelo contrário, mais de 90% dos casos foram atendidos os prazos. O Senado sempre teve os 30 dias para apreciação da medida provisória. Nós tivemos alguns problemas na época da eleição, problema inerente às duas casas, por falta de funcionamento. Nós tivemos um único problema de divergência de texto, que foi num caso que um senador relator quis fazer juízo de admissibilidade de matéria estranha votada na Câmara. Matéria estranha é atribuição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, onde as matérias estiverem tramitando. Portanto, era de se esperar o bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse. Mas tivemos e temos a grandeza de entender que as duas casas não podem se confrontar, numa discussão que interfira nos rumos do país. O Senado, através da sua presidência, silenciou de conversas da eleição da mesa até o meio-dia de ontem. Meio-dia de anteontem. Nós não tivemos qualquer conversa, e não foi por minha parte, nem por minha causa. Eu respeito o silêncio, portanto, muito embora não entenda, mas respeito. E respeitei. Quando o presidente do Senado decidiu que dava para conversar, nós conversamos. E a imprensa está noticiando que foi iniciativa do Senado a alternância. Não é verdade. Eu tive uma reunião com o presidente Alcolumbre, que o Senado está com algumas dificuldades em a gente entender quem manda ou quem dirige o Senado, se é as questiúnculas de Alagoas, que não devem interferir na dinâmica do Brasil, se são posicionamentos políticos, porque eu não entendo. O maior interessado
na vigência das medidas provisórias é o Senado da República, porque são eles que indicaram ministros, são eles que têm ministérios. A Câmara está absolutamente tranquila. O nosso interesse são votar as medidas provisórias, fazer o entendimento para que o Brasil prossiga. Portanto, na conversa com o presidente Pacheco ontem, eu deixei bastante claro que na conversa com o presidente Alcolumbre, eu, sem autorização dos líderes, numa conversa tentando dar um passo para o entendimento, propus a alternância. Muito embora a comissão mista não vá dar ao Senado o que ele quer, que é ser casa iniciadora. A casa iniciadora continuará sendo a Câmara, porque é prerrogativa constitucional, tanto no modelo da pandemia como no modelo de comissões mistas. Quem deu a ideia fui eu, ao presidente Alcolumbre, ou de mudar a proporcionalidade das comissões mistas, porque ela não é democrática. O Senado Federal com 12 membros e a Câmara com 12 membros, o Senado está superdimensionado e a Câmara subdimensionada. Os jornalistas que aqui já acompanharam comissões mistas sabiam o terror que era dar quórum, ter apoio, ter acordo, as distorções que aconteciam nas comissões mistas, e eu não vou citar aqui a MP dos portos, as dos aeroportos, tantas polêmicas que aconteceram lá de jabutis, de inclusão de matérias estranhas, pelo simples fato de que uma medida provisória entra com 2 artigos e sai com 30, 40, porque cada membro quer colocar uma alteração ou 2, não é possível. Quantas medidas provisórias caíam e caducavam no plenário do Congresso Nacional? Os senhores não estão lembrados. Então, o que nós pleiteávamos e pleiteamos é que a Câmara e o Senado pudessem chegar num acordo de construção de um texto comum que alterasse a Constituição para tornar o rito mais adequado à proporcionalidade de uma casa com 513 deputados ante uma casa